Bom dia. Essa é a segunda aula a respeito das críticas e limitações da medicina baseada em evidências. Então, nessa aula, eu vou falar a respeito de quatro grandes grupos de limitações que existem na literatura científica, que são elas os vieses inerentes às pesquisas. Mesmo quando a pesquisa é bem conduzida, ela ainda assim pode ter vieses, e muitas pesquisas têm vieses por falha de método. O viés de publicação, que talvez seja o maior problema de todos, o erro aleatório e o conflito de interesse, que provavelmente junto com o viés de publicação estejam entre os maiores problemas que existem atualmente. Então, a respeito sim, de vieses inerentes às pesquisas, os estudos de intervenção, que seja ensaio clínico randomizado, quase experimental, sendo ou não duplo cego, quais problemas que podem acontecer nesse tipo de pesquisa? Um deles é haverem diferenças de prognóstico no grupo intervenção e no grupo controle, de forma que você vai ter diferenças nos resultados dos dois grupos, não pelo tratamento, mas porque os grupos eram diferentes para começo de conversa. Por isso que é tão importante que aconteça uma randomização e que a randomização seja bem feita. Uma randomização imperfeita ou com alguns problemas pode levar a diferenças entre os grupos. É um dos motivos pelos quais, quando você vai fazer a análise sociodemográfica dos grupos, você vai buscar assim, a idade média dos dois grupos, a proporção entre sexos, gravidade da doença, etc. E vários outros fatores se foram semelhantes entre os dois grupos antes de. Independente mesmo da intervenção que está sendo feita em cada um. Podem acontecer problemas de diferenças nas intervenções, por exemplo, quando a gente compara um estudo com o outro, a intervenção de um estudo pode não ser exatamente igual ao do outro e a comparação entre eles ficar comprometida, ou então a intervenção não ser muito bem feita. Por exemplo, você comparar uma medicação com uma dose flexível, indo até a dose máxima possível, e no grupo controle colocar uma medicação com uma dose fixa baixa. Então você está comparando o mínimo de uma droga com uma outra droga que pode ir até o máximo dela. Então isso seria um problema sério de intervenção. Perda de segmento. Então, se a pessoa abandona muito o estudo em algum, não, seja em um, seja em ambos os grupos, isso torna o resultado mais difícil de interpretar ou mesmo ininterpretável. Imagina um estudo, por exemplo, em que no grupo controle você teve uma perda de segmento de 20%. E se você não sabe por que esses 20% abandonaram o estudo, será que eles morreram? Então, na verdade, o grupo teste teria uma mortalidade maior que o grupo controle, só que como ficou como perda de segmento, você não detecta isso. Eles pararam com o estudo por conta de efeito colateral, pararam com o estudo por conta de ausência de melhora. Então, assim, a perda de segmento é um problema grande que pode acontecer, e principalmente quando o estudo é muito longo, é quase inevitável evitar perda de segmento. Tem gente que não quer mais participar do estudo, se mudou de cidade, por N razões. A perda de segmento também pode ser chamada de viés de atrito ou viés do sobrevivente. O viés de performance e de detecção. No caso, o viés de performance é o paciente submetido ao tratamento, né, ao grupo teste, relatar uma melhora maior porque ele estava no grupo que estava sendo testado e não no grupo controle ou no grupo com placebo. E o viés de detecção seria o avaliador pontuar uma melhora maior no grupo que fez a intervenção ativa e uma pontuação menor no grupo um resultado pior no grupo controle. Por isso que é tão importante que os estudos sejam duplos cegos, que nem o paciente, nem o avaliador saiba quem está no grupo intervenção e no grupo controle. O problema é que existem muitas intervenções em que não é possível cegar o paciente. Um grupo, por exemplo, submetido à fisioterapia e outro sem fisioterapia, acupuntura, cirurgias. Então, existem várias situações em que não é possível cegar o paciente.
Mas mesmo nessa seria importante cegar o avaliador, que instruir o paciente a não falar em qual grupo que ele estava, e o avaliador, ao coletar os dados, se mantendo cego. Algumas fontes falam até que os estudos deveriam ser triplos cegos, que a pessoa que faz análise estatística não saiba também se o grupo A é o grupo teste ou o grupo controle, e se o grupo B é o grupo teste ou o grupo controle. Que a própria pessoa que faz análise poderia, por exemplo, excluir alguns outliers para favorecer um dos grupos, ou então assim, criar outras formas de viés a partir da análise pura dos dados. Uma coisa que se faz muito atualmente é o término antecipado do estudo por conta de se alcançar um efeito estatisticamente significativo. Então, os dados do estudo vão sendo analisados à medida que são coletados. Atingir o P menor do que 0,05, pronto, termina o estudo. Isso tem um argumento assim muito prático, né, de você terminar o estudo antecipadamente. Você economiza muito dinheiro, você já traz o resultado de forma mais célere, e tem um argumento ético também de que uma vez que você percebeu que que determinado tratamento é benéfico, é mais benéfico do que o outro, seria antiético você continuar fazendo uma intervenção no grupo controle. O problema é que se o número de participantes incluídos tiver sido pequeno, o valor do P pode ficar oscilando, em vez de fazer uma progressão cada vez menor, em vez de diminuir constantemente, ele pode flutuar, e às vezes o valor estatisticamente significativo iria se perder com a continuação do estudo, mas o estudo foi encerrado no momento em que ele estava significativo. Então, assim, é algo assim que isso não significa que o estudo seja inválido, esse término antecipado, mas a gente vai ser preciso tomar cuidado de que o estudo já tenha um tempo de seguimento e uma quantidade de participantes suficiente para que ele tenha um poder estatístico suficiente. E uma coisa que eu não vejo engraçado que eu não vi nenhum lugar falando a respeito disso daqui, sobre coleta de dados de má qualidade. Eu já vi estudos cujos dados eram coletados não pelos pesquisadores, mas por terceiros, e assim, eu vi os profissionais inventando o valor de pressão arterial, frequência cardíaca, tinham várias escalas que precisavam ser aplicadas, gastava tempo, então a pessoa literalmente inventava os valores lá na escala, colocava algo assim no olhômetro mesmo, jogava para o estudo. Então, assim, a coleta de dados é fundamental. E por isso, talvez seja importante sim, que os próprios pesquisadores coletem os dados para garantir que o dado tem uma qualidade muito boa. Estudo de coorte também é sujeito a alguns vieses, né? Então, talvez o principal seja de existirem múltiplas diferenças entre o grupo exposto e o grupo controle. Então, se eu estou acompanhando uma população tabagista versus uma população tabagista, pode haver diferenças entre a proporção entre os sexos, na idade. O grupo tabagista pode ser também mais obeso, pode ser também mais sedentário. Então, havendo múltiplas diferenças entre os grupos, fica difícil saber se a diferença que se encontrou no resultado final do estudo é por conta daquela exposição que está sendo analisada no estudo ou por outros motivos. Isso é possível contornar isso parcialmente através de uma série de análise estatística multivariável. Mas ainda assim ele pode sobrar uma associação residual que não é devido à exposição. Perda de segmento, igualzinho eu falei nos estudos de intervenção, só que aqui no estudo de coorte esse problema é ainda maior, já que estudos de coorte podem durar vários anos. E aí tem a questão, mudou de cidade, não quer mais participar do estudo, faleceu por outras causas. E mesma coisa que eu falei lá, você tem uma perda de segmento muito grande, fica difícil de interpretar se os resultados encontrados pelo estudo
são reais ou se eles estão enviesados pela perda de segmento de participante. E estudos de caso controle tem um grande viés de memória, né, de que a pessoa que desenvolveu determinada doença pode se recordar mais de diversas exposições que teve ao longo da vida e fazer N associações que não tenham relação com o desfecho. A seleção do grupo controle no estudo de caso controle precisa ser muito bem feita, muito bem pareada de acordo com o grupo estudado, para que não tenham aquelas várias diferenças sociodemográficas e de presença de comorbidades, gravidade das comorbidades, uso de medicação, etc, etc, para não ter aquele viés de você encontrar associação que não tenha que não tenha relação com a causalidade. É muito famoso o exemplo do café, da associação entre café e câncer de pulmão, né, de que se você pegar pessoas que aleatoriamente que bebem mais café e comparar com quem não bebe café, as pessoas que bebem café têm mais câncer de pulmão. Mas essa associação é encontrada porque as pessoas que fumam costumam beber mais café. Então, daí encontra essa associação que não tem relação com causalidade. Tendência de superestimar a associação, tanto pela questão do viés de memória, como pela a própria análise estatística tende a superestimar, especialmente se for uma associação pequena ou com um grupo pequeno de participantes, né? Quando é um número grande de participantes, a tendência de superestimar a associação estatisticamente já fica mais fica pequena, pode ser desprezada. E o exemplo do café que eu dei aqui agora, né, que existir associação não implica causalidade, mas boa parte das revistas, da mídia, não consegue entender isso e coloca assim como se a associação fosse igual à causalidade, né? A ideologia tem influenciado muito na interpretação de dados estatísticos atualmente. Bom, segundo grande problema, viés de publicação. E esse aqui é um problema bem sério mesmo. Então, é mais fácil publicar estudos com resultados positivos do que negativos, o que pode resultar numa literatura que vai estar superestimando a eficácia de N tratamentos diferentes. Os estudos de replicação, que têm menos chance de serem publicados. Então, assim, às vezes o grupo que fez o estudo original possuía os seus viés, suas tendências, ou, na pior das hipóteses, até um estudo fraudulento, e outro estudo vai replicar aquele mesmo estudo. Se ele encontrar, seja o resultado positivo ou negativo, a chance dele ser publicado é menor. Então, o estudo de replicação, que é tão importante para reforçar ou trazer dúvida a respeito do resultado inicial, vai aparecer menos na literatura. Então, alguns exemplos a respeito disso, né? Esse aqui é um artigo falando sobre a publicação seletiva de ensaios clínicos a respeito de antidepressivos. Então, 74 estudos sobre antidepressivos registrados no FDA, o FDA é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. De 38 estudos com resultados positivos, 78 foram publicados. E de 25 com resultados negativos ou questionados, somente 3 foram publicados e 22 não. Certo? Então, assim, isso aqui é um exemplo claro assim, de como o viés de publicação é muito real. E, além disso, segundo a interpretação dos autores desse artigo, né, 11 desses estudos submetidos registrados no FDA tiveram resultados questionáveis, mas foram publicados como se fossem positivos. Então, assim, aqui dá para ver que é um problema assim, muito grave, muito sério. Outro exemplo disso interessante, né, esse artigo que tem um nome ótimo, né? Por que a olanzapina é melhor que a risperidona é melhor que a quetiapina e a quetiapina é melhor que a olanzapina? Quer dizer, faz um triângulo que cada um é melhor do que o outro. Então, aqui, de 42 estudos, 33 foram patrocinados pela indústria farmacêutica, 90% deles apresentou resultados favoráveis ao patrocinador do estudo,
Então, assim, o que os autores colocam é que algumas fontes de vieses podem limitar a validade de comparações, não sei como é que é a tradução disso, head to head, né? Que você está comparando diretamente uma medicação com outra. A comparação indireta seria: eu faço a risperidona versus placebo, a olanzapina versus placebo, e aí comparo esses dois estudos. A comparação head-to-head, ou comparação direta, seria: faço um estudo, um grupo está tomando a risperidona e o outro olanzapina. A respeito do erro aleatório, é algo assim que todo estudo tem uma probabilidade, mesmo que pequena, de ter encontrado um resultado ao acaso, um resultado que não é real. E, infelizmente, nós nunca saberemos a verdade exata. Então, mesmo que um estudo seja perfeitamente desenhado e conduzido, o efeito terapêutico estimado pode estar incorreto devido ao erro aleatório. Então, assim, o que é padronizado atualmente, é importante a gente entender que os resultados são probabilidades de eventos e não certeza. Você sempre tem grupo de intervenção tem uma porcentagem maior de chance de ter determinadas melhoras ou evitar determinados desfechos em relação ao grupo controle, mas nenhum tratamento é 100% eficaz. Se usa muito o valor do P menor do que 0,05 para considerar que um resultado é estatisticamente significativo. Esse valor é um valor arbitrário, então a gente pode questionar, por exemplo, se 0,045 é mesmo muito diferente de 0,055. Então, o 0,05 significa assim, que se todo estudo tiver esse valor, 1 em cada 20 estudos publicados vão ter uma associação que veio ao acaso, uma associação que não é real. Muitos estudos vão colocar na elaboração do estudo o objetivo do P005 para alcançar significância estatística, mas vários vão encontrar um P muito menor do que esse, que vai trazer um resultado que seria mais confiável. Né? E existem outros resultados, outros valores além do P que podem ser utilizados. E outro problema é o erro de interpretação dicotômico quando estamos vendo uma probabilidade. Um exemplo disso é a probabilidade da pessoa ter uma doença no pré e pós-teste. Então, tem um exame 100%, os exames podem ter falsos positivos e falsos negativos. Então, assim, quando a pessoa tem um valor positivo vamos falar, num VDRL, por exemplo, para procura de sífilis, existe uma probabilidade que seja um falso positivo. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a chance dela ter sífilis antes do exame era uma, e a chance dela ter sífilis depois do exame é muito maior do que a primeira, mas ainda assim não é 100%. Não é tudo ou nada. Então, a gente tem que completar com outros exames, né? No caso, com o exame treponêmico, ver se ela faz parte de um grupo de risco ou não, outras coisas para pensar se a gente vai levar aquele resultado em consideração ou não. Conflito de interesse pode acontecer por parte dos pesquisadores. Então, existe uma pressão por publicação no meio acadêmico. Existe até uma frase famosa a respeito disso, né, que é publicar ou perecer no meio acadêmico. Então, você tem essa pressão por publicação pode fazer com que os pesquisadores desenhem estudos e façam tipos de estudos com maior chance de serem publicados, não pela qualidade do estudo, mas pelo que as revistas gostam de publicar. Então, um estudo de replicação, por exemplo, que tem menos chance de ser publicado, ou vai ser publicado numa revista com menor impacto, vai trazer menos interesse para os pesquisadores. Um estudo que você encontre resultados negativos, que não encontre associação, e esse dado também é importante, não é só a associação que é importante, a não associação também é importante, mas estudos que não encontrem associação têm menos chance de ser publicados e os pesquisadores vão ter menos interesse de fazer estudos nesse sentido. Então, a questão que eu acabei de falar, né? Realizar estudos com resultados positivos, incentivo para não realizar estudos de replicação, que é tão importante. E a respeito do conflito de interesse dos patrocinadores, a gente pode pensar aqui que existe muito estudo financiado pela indústria farmacêutica.
Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, né, de não querer demonizar a indústria farmacêutica, né? Afinal de contas, que bom que ela existe, que bom que existe tanta medicação para tratar uma variedade tão grande de doenças. Não fosse a indústria farmacêutica, certamente a gente estaria muitíssimo mais atrasado no desenvolvimento científico atual. Mas ainda assim, a indústria farmacêutica tem um interesse em ganhar dinheiro, em conseguir patentear medicações. E isso pode ser uma fonte de vieses. Então, de que forma? Colocando critérios de inclusão e de exclusão visando maximizar o resultado. Isso pode resultar numa pesquisa que, ainda que bem feita, possa conter uma população pouco representativa. Então, é muito comum, por exemplo, que os estudos excluam pacientes mais graves. Então, no caso da psiquiatria, se exclui muito estudo de depressão quando a pessoa tem ideação suicida. E uma porção significativa dos pacientes depressivos tem ideação suicida. E a gente fica sem saber exatamente se existe alguma. Se a população que não tinha ideação suicida, não tinha sintoma psicótico, não tinha outras comorbidades psiquiátricas, se o resultado daquele estudo pode ser transcrito para pacientes fora do público incluído no estudo original. O protocolo pode ser escrito por empregados fantasmas da indústria, né, o estudo vai ser desenhado no sentido de ter a maior chance de encontrar resultado, e assim, fazer o mínimo para aprovação da medicação, geralmente pelo FDA, e nada mais. Se você não faz sentido para a indústria gastar mais dinheiro, prolongar um estudo, tornar o estudo mais complexo, se isso não vai trazer vantagem para ela. E além disso, as indústrias não precisam publicar resultados negativos. Então, fez uma pesquisa, deu ruim, como fala hoje, e a pessoa não precisa publicar, sendo que a publicação de resultado negativo também é importante. E uma técnica que pode se usar também para tentar maximizar a presença de estudo positivo é isso. Alguns lugares chamam isso de p-hacking, né? Hackear o P. Né? Então, o que eu já falei, né, da inclusão de uma população mais específica, inclusão de múltiplos desfechos, resultados secundários. Então, você faz uma pesquisa e vai avaliar um monte de desfechos diferentes, e aí depois você pode publicar ou destacar assim, só os que vieram positivos e ignorar os outros que vieram negativos. Suspender o estudo quando o P alcançar 0,05, né, que eu já expliquei a respeito disso. E esse aqui é bem sério, né, análise pós-hoc, que é você criar hipóteses depois da pesquisa ter sido concluída. Quer dizer, depois da análise você viu que encontrou alguma associação, não era o objetivo do estudo, mas encontrou que existe uma associação em relação à idade, em relação a sexo, e aí eu vou fazer uma análise subgrupo de uma hipótese que eu criei depois de ter feito a pesquisa e não antes. Isso é um viés muito sério, já que o estudo não foi desenhado originalmente para estudar aquela hipótese que foi criada depois do estudo ter sido concluído. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais hoje se preconiza tanto para revisões sistemáticas quanto para ensaios clínicos randomizados, de você fazer o cadastro do estudo, explicar como que vai ser feita a pesquisa, cadastrar em determinados sites, antes de começar a coleta de dados, justamente para prevenir, dentre outras coisas, essa questão de você fazer essas análises retroativas. Elas são muito boas para criar hipóteses, mas não para provar elas. Bom, e o que a gente pode fazer a respeito, havendo tantos problemas diferentes? Então, uma das coisas é pesquisas com financiamento público, em que você não tenha pressão de encontrar um resultado positivo para o patrocinador. Instituições não focarem exclusivamente no volume de publicações e pensarem mais na qualidade. As revistas publicarem pesquisas com resultados negativos e estudos de reprodução. Revistas exigirem acesso a todos os dados brutos coletados e não só os dados fornecidos pelos pesquisadores, já que eles podem estar mascarando outras coisas com resultados não publicados.
as pesquisas serem disponíveis ao público, sendo publicadas ou não. E aí vai depender do público que está lendo saber analisar a qualidade do estudo, né, e não contar exclusivamente com a análise feita pela revista que publicou. E treinar os estudantes da área de saúde a avaliarem os estudos científicos, né, para saber se eles separar o joio do trigo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até as próximas aulas.